Criar uma marca única no Alto Minho, mas manter a identidade de cada território. É a proposta mais recente de Daniel Campelo, o antigo Presidente da Câmara de Ponte Lima e ex-Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural. Acredita que a constituição de uma empresa intermunicipal que aposte no turismo pode ser a chave para a valorização de todos os territórios. Alto Minho Terra Verde é a imagem de marca que pode assentar no setor primário e levar os 10 concelhos a apostar a uma só voz. Este documento é, no fundo, um convite a uma reflexão sobre o que pode fazer o futuro do Alto Minho em termos de melhoria, em termos de bem-estar para as pessoas que aqui residem, em termos daquilo que é globalmente hoje a ânsia das pessoas. As pessoas têm hoje uma ânsia global de economia, de ter mais disponibilidade financeira para a sua vida normal, para educar os seus filhos, e acho que nós temos que pensar de que forma é que as instituições e as famílias e o Estado podem interagir para melhorar a vida das pessoas no Alto Minho. O turismo hoje é, sem dúvida, a maior indústria do mundo. O turismo é a base da salvação de Portugal na atualidade, já o foi nos últimos 10 anos, e provavelmente vai ser ainda mais no futuro. É muito importante para nós não olharmos para esse potencial de crescimento a favor das pessoas que aqui residem e, mais do que isso, utilizando essa estratégia para proteger e valorizar os valores que nós temos cá dentro, os valores endógenos. 53% do turismo mundial é de natureza e é rural, do turismo rural. Ora, em Portugal é 20%, o que quer dizer que se Portugal não fugir à média e às tendências globais, o turismo de natureza e o turismo rural em Portugal terá que crescer para mais do dobro da sua percentagem atual. E aí acho que o Alto Minho tem a maior oportunidade do país, porque tem o único parque nacional, e se olharmos para o parque nacional chamado da Peneda Gerês, que as pessoas às vezes associam ao Gerês só, que é um erro, e é um erro, por exemplo, o Alto Minho não comunicar que é o coração do Parque Nacional, porque a Ponta Barca, Arcos Valdevez, Melgaço, e penso que outros territórios classificados em Monção, aqui na Serra d'Arga, na Corno do Bico, poderão acompanhar bastante essa fama. Se olharmos para essa realidade, nós temos que chamar a nós, Distrito de Viana do Castelo, Alto Minho, o Parque Nacional como o cartão principal de atração. As pessoas vão começar a procurar muito mais, e com a pandemia isso ainda acelerou, zonas remotas de montanhas, zonas de natureza, zonas diferentes, e portanto isso é economia. Nós não podemos olhar para o turismo como um benefício só, um privilégio de alguns. Temos que olhar para o turismo como uma forma de vida para muita gente que está cá, que está no território, nomeadamente as pessoas que trabalham o espaço rural na perspectiva agrícola, na perspectiva florestal, na perspectiva da silvopastorícia. Hoje ninguém quer ir para um país onde não haja segurança. Mas também ninguém quer ir para um país onde o espaço rural não esteja bem tratado, onde a natureza não esteja bem tratada, onde as pessoas não sejam simpáticas. Ora, nós temos cá isso tudo, o Alto Minho tem isso tudo, mas precisa de organizar melhor essa oferta, precisa de perceber melhor como é que a protege e a valoriza para quem nos procura, e daí a necessidade de haver uma construção, digamos assim, de uma estrutura intermunicipal que organize os dados estatísticos, que organize a informação, que colecione a informação e que se preocupe em agitar, no bom sentido, as entidades que podem, digamos, concorrer para a melhoria dessa imagem global a nível das escolas, a nível da formação profissional das pessoas que trabalham na hotelaria, que trabalham na restauração. Nós temos um caminho enorme para percorrer. Nós pensamos que sabemos bastante disto e sabemos alguma coisa, mas sabemos muito pouco. As pessoas estão pouco sensíveis
para perceber que o turista, quando chega, quer saber a história local, quer saber o que é que pode visitar em trilhos, onde pode andar a pé, onde pode andar de bicicleta, o que é que pode comer, o que é que pode beber. Daniel Campelo acredita também que a criação de uma plataforma única de venda dos produtos das várias adegas existentes no Alto Minho pode aumentar os lucros e expandir os mercados internacionais. O vinho verde é um vinho único em todo o mundo e tem um potencial. Mais de metade da produção do vinho verde é exportada, mas é exportada com um valor que eu considero baixo relativamente àquilo que é a sua digamos, tipicidade, a sua raridade e o custo da sua fabricação, porque produzir vinho verde é bastante oneroso para os agricultores. Os agricultores estão a receber uma parte de remuneração que é pouco atrativa. Mesmo assim, conseguem ainda plantar novas vinhas, estão a plantar novas vinhas. A qualidade do vinho verde, quer seja loureiro, quer seja vinhão, quer seja alvarinho, melhorou imenso. E as adegas cooperativas, por exemplo, têm uma grande qualidade, uma elevada qualidade, mas é preciso que saibamos ou que consigamos transmitir essa qualidade e essa segurança às pessoas que nos procuram, às pessoas que consomem vinho. O enoturismo é uma área onde nós podemos crescer imenso a nível de valor económico. Não é possível mais pensarmos o desenvolvimento do turismo e a venda do turismo fora e mesmo dentro de fronteiras com um concelho. Pegar Ponte de Lima isoladamente, ou Viana, ou Ponta Barca, isso é um erro que obriga a refletir e as pessoas a juntarem-se. Defende a criação ou fusão de uma plataforma única de comercialização? Pelo menos. Pelo menos. Qual é a vantagem? E há o risco de perder-se a individualidade de cada uma adega? Não, antes pelo contrário. Portanto, isto foi dito há 13 anos. Eu propus ao Sr. Presidente da Câmara de Ponta Barca, meu amigo vassalo, quando se começou a falar da necessidade de criar escala a nível do setor do vinho, e na altura era o próprio Ministro da Agricultura que fazia esse desafio, quer dizer, para que na zona do vinho verde as pessoas se encontrassem numa escala de organização para exportar. Portanto, nós temos que aumentar o valor do vinho verde exportando com mais valor. Porque se exportarmos o nosso vinho a €1 a garrafa, ou €1,50 ou €1,20, como eu conheço, muitas exportações estão a ser feitas a esse preço. Ora, isto não cria grande perspectiva de futuro a maior parte dos produtores de vinho bom. Agora, se for para exportar a Zorrapa, mas isso é contra a região, isso é contra os produtores de bom vinho. E, portanto, isto só é possível se tivermos escala de promoção, porque hoje o que vende mais em todo o mundo é o marketing. Mas para ter marketing temos que ter escala, não podemos fazer marketing para vender 10 mil garrafas ou 100 mil garrafas. Nós temos que ter uma capacidade de mostrar o nosso vinho verde fora de portas e de mostrar que é um vinho de alta qualidade. E por isso já há muitos anos se punha essa possibilidade. Por várias vicissitudes, isso não avançou. Porque as pessoas depois começavam a pensar que nós vamos perder a nossa identidade, nós vamos perder a nossa marca. Não, ninguém vai perder a marca Ponte da Barca, ninguém vai perder a marca Ponte de Lima, ninguém vai perder a marca Monção, porque essas terras vão continuar a existir, o vinho pode-se chamar o que nós quisermos, e é o marketing que deve definir isso, porque hoje as pessoas, na boa verdade, que temos que ser sérios. Nós olhamos para o vinho verde de Ponte da Barca e de Ponte de Lima e de Monção e todo ele é de qualidade. O vinho branco de Ponte da Barca e o vinho branco de Ponte de Lima não faz grande diferença ou nenhuma. E o tinto igual. Mas também há territórios que até podem estar mais vocacionados para produzir um produto e outros outro. Mas na comercialização faz falta ter todos esses produtos. E o indivíduo que vai fazer a comercialização de um produto pode fazer do outro. E há uma economia de escala
que funcionará a favor do agricultor, porque quanto maior for o resultado líquido de uma adega cooperativa, maior é a chamada distribuição de bónus que tem aos produtores. E, portanto, eu acho que, no mínimo, naquele tempo ainda existia a adega de Ponte de Viana do Castelo, que, entretanto, fechou, e eu era a favor da junção das 3 adegas, Viana, Ponte Lima e Ponta Barca, porque já tem acontecido, as pessoas não sabem, em que há anos em que o vinho se esgota numa das adegas, por exemplo em Ponta Barca, e depois a Ponta Barca vai comprar vinho às outras adegas para vender com o rótulo de Ponta Barca. Ou seja, há muito vinho que já foi vendido no passado como vinho de Ponta Barca que não era de Ponta Barca e vice-versa, de Ponte Lima que não era de Ponte Lima. Portanto, a estratégia tem que ser traçada na comercialização de valorização do produto. Porque que o vinho é de qualidade, nós sabemos que é. Que o vinho está a ser vendido abaixo do preço razoável, está. E isso tem que ser feito de uma forma inteligente. Quer dizer, se as pessoas, eu acho que o ideal era uma fusão. Se as pessoas não estão preparadas para uma fusão, então façam pelo menos uma plataforma de comercialização. No documento de reflexão, Daniel Campelo propõe também a criação de um selo de qualidade e um fundo intermunicipal de carbono. O engenheiro acredita que é preciso apoiar os agricultores para que possam continuar a manter a imagem do Alto Minho. A certificação do Alto Minho como terra verde é exatamente isso, quer dizer, é tentar motivar as pessoas a fazer uma aliança entre as atividades industriais, comerciais e turísticas com o território, com a agricultura, com a floresta, com os pastores. Portanto, a ideia de criar um fundo distrital, digamos, de carbono, no fundo, é para que as pessoas que, por alguma razão, não podem fazer agricultura e não podem fazer floresta porque têm outra vocação, possam financiar indiretamente ou diretamente as pessoas que o fazem. Portanto, quem hoje tenha, digamos, a vontade de querer pegar num rebanho de 100 ou 200 ovelhas e usar esse rebanho em pastagem na serra e fazer um queijo, se quiserem fazer um queijo ou um produto, digamos, derivado, tem que ter apoio, tem que ter incentivos, porque hoje o Estado anda a prometer incentivos e apoios a toda a gente. É à gente da cultura, é à gente das artes, é aos restaurantes, e bem, quer dizer, neste caso, mas por que razão não há uma estratégia de apoio ao setor primário para que as pessoas não fujam dos campos e não fujam da floresta? Porque se nós não conseguirmos estancar esse abandono, o território vai ficar cada vez mais degradado, cada vez mais feio e cada vez com menos potencial para a tal indústria do turismo que dá emprego e que dá valor. E, portanto, está tudo em cadeia, quer dizer, as pessoas perguntaram às vezes, mas o que é mais importante, é o turismo ou é a agricultura como uma forma de sobrevivência do território? Não, são as duas coisas, porque uma coisa está intrinsecamente ligada à outra, ou seja, não há turismo sem um bom território e o território hoje, sem o turismo, fica com uma grande dificuldade de financiamento. O antigo autarca defende a criação de uma plataforma única de reservas para turistas no Alto Minho e, mais tarde, uma taxa de ocupação à semelhança do que se faz em outras cidades e territórios que pode ajudar a financiar o setor primário. Para além do turismo, Daniel Campelo reflete também sobre a necessidade de investimento na educação focado neste setor. Todos os estudos apontam que, uma vez resolvido o problema da pandemia, o turismo vai ainda recrudescer, vai aumentar ainda maior a intensidade de circulação de pessoas para conhecer culturas, para conhecer nova gente, novos povos. E isso nós temos que nos preparar. Não há milagres, quer dizer, não se faz isso se não investimos fortemente na educação, se não investimos fortemente na capacitação das instituições que estão vocacionadas para o acolhimento turístico, dos restaurantes, dos hotéis, das empresas de animação turística, das próprias pessoas que na vida a dia, da vida do dia a dia, das mercearias, dos táxis, têm que ter na sua cabeça esta cultura, dizer, ok, nós se nos prepararmos para receber bem, vamos beneficiar economicamente e, ao mesmo tempo, vamos beneficiar das infraestruturas que estão construídas e que, entretanto, estão em funcionamento para o bem-estar dos residentes. Há de reparar
que nesse documento há aqui algumas coisas que têm só a ver com a educação. A aprendizagem do inglês, que já há muitos anos, felizmente, começou a ser introduzido gradualmente no ensino no primeiro ciclo, e que em Ponte Lima nós já fazíamos isso antes dessa obrigatoriedade. Mas o engenheiro isso é fundamental. O ensino do inglês de outra forma. Eu defendo que deve haver oportunidade para as pessoas continuarem a estudar ou a mandar os seus filhos antes, inclusivamente, de terem o ensino de inglês, ou então depois. Porque hoje é verdade que as pessoas dizem, as pessoas que nos procuram têm que saber falar a nossa língua. Mas isso não é verdade, quer dizer, as pessoas que nos procuram não falam português. Umas falam, outras não. E, portanto, quem fala outras línguas tem sempre mais vantagens. O turismo náutico também merece especial atenção. Para Daniel Campelo, a aposta neste setor deve ser alargada, com especial atenção e investimento na promoção de desportos náuticos, aproveitando o centro de mar e toda a costa do Alto Minho. Nós temos que olhar para os esportes náuticos e para as atividades náuticas como um produto de qualidade em termos de valorização do turismo, porque as pessoas não sabem, mas há hoje centenas ou milhares de pessoas que vêm regularmente para Viana do Castelo, todos os anos, da Alemanha, por exemplo, da Holanda, de vários países da Europa, fazer surf, kitesurf, bodyboard, quer dizer, uma série de desportos náuticos e pessoas que vêm e que repetem. Eu sei do que falo porque eu contato com isso diariamente. Pessoas que vieram há 6 meses, há 12, há 18, há 20 e vêm sempre por causa do surf. Ora, esse tipo de turismo interessa, porque normalmente o turista vai a um sítio e depois não volta. Nos esportes náuticos é o contrário. É como na neve. Há gente que vai todos os anos aos mesmos sítios fazer ski na neve. E esse turismo é altamente bem pago. Nós, infelizmente, não temos neve para ski, mas temos um mar com ondas para fazer. E isso é uma atividade que não é concentrada no verão. É todo o ano. E este tipo de atividades náuticas que falou são uma possibilidade enorme do ponto de vista económico e do ponto de vista da ocupação da época baixa. Aproveitar os recursos humanos dos bombeiros voluntários, apostando na profissionalização e adaptando os meios ao território onde estão inseridos, é também uma opinião patente no documento de Daniel Campelo. Outro ponto-chave é a possibilidade de uma fusão entre o Instituto Politécnico de Viana do Castelo e a Universidade do Minho. Eu penso que o território e o país precisa dos bombeiros a tempo inteiro. Precisa dos bombeiros a fazer prevenção, dos bombeiros a fazer formação contínua para que sejam bem informados e quando for necessário eles estejam lá. Estejam lá e até possam circular de concelho para concelho, porque portanto, há especialidades que não fazem sentido ficarem confinadas a um só concelho. Nós, se tivermos bombeiros especialistas em mergulho, em salvamento aquático, por exemplo, não é preciso que todos os concelhos tenham esses bombeiros. É preciso que eles existam no território e que sejam chamados, porque em poucos minutos podem lá estar. O mesmo com as escadas, que são caríssimas só na sua manutenção, as escadas móveis, com as máquinas de rasto, com outros equipamentos sofisticados que não faz sentido existirem em todos os concelhos. Faz sentido existirem disponíveis para intervir a qualquer momento em qualquer um dos concelhos. E, portanto, acho que isso obriga a repensar esta estratégia do ponto de vista de criar maior profissionalismo aos bombeiros e com voluntariado, ou seja, porque há muitas coisas que os bombeiros fazem que pode ser potenciado com voluntariado, com gente que está lá nos tempos livres ou que está lá quando é chamado por emergência de auxílio. Isto porque é que não tem avançado? Porque há forças, digamos, internas, de bloqueio mental ou de lobby, que muitas vezes não interessa. Quer dizer, há muita gente que está bem como está e portanto, não quer mexer. Quer dizer, a mudança é sempre difícil e há pessoas que não a querem. Às vezes, mas depois muda-se e até corre bem.
eu acho que essa é uma matéria que não é para se fazer em cima do joelho, não é para se fazer assim, dar-me leve, mas é algo para se refletir. Os municípios têm que dar impulso a isso, o governo devia dar impulso a isso e as associações de bombeiros que existem, se perceberem essa missão, serão as primeiras a dar passos no sentido de dizer vamos já ver onde é que podemos mexer, onde é que podemos criar um regulamento mais eficiente do ponto de vista de funcionamento e que seja, por exemplo, uma das coisas que está um pouco por aí solta é que criaram-se várias equipas de sapadores florestais que são ótimas, mas num município fazem de uma forma, noutro fazem de outra, noutro não limpam e fazem limpeza e plantação, noutros nem tanto, e depois essas equipas, por exemplo, não estão garantidas permanentemente do ponto de vista do seu funcionamento, porque está sempre aquela possibilidade de um dia faltar um mecanismo financeiro de apoio a esses sapadores e esses sapadores acabam por ter empregos muito precários e tentam fugir dessas atividades. Portanto, é preciso dar segurança e, inclusivamente, mais rendimento a essas equipas de sapadores florestais e elas poderiam, por exemplo, funcionar, na minha ótica, numa esfera de controle dos próprios bombeiros. Defende a fusão entre o Instituto Politécnico de Viana do Castelo e a Universidade do Minho. Porquê? Sim, isto está explicado no documento e foi um dos assuntos que eu hesitei apresentá-lo e foi em última hora que eu incluí no documento e foi resultante de algumas conversas que eu fui tendo com entidades do distrito, nomeadamente com os seus presidentes de Câmara. É hoje sabido que por todo o mundo estão a acontecer fusões, junções, faz fusão, junção, associação, chame-se do que quiser. A verdade é juntar sinergias. Várias universidades fizeram-no em Portugal, a maior que aconteceu, e que foi talvez a primeira, e que tem dado força para que se comece a pensar nas outras, foi a junção da Universidade Clássica de Lisboa com a Universidade Técnica de Lisboa, para fazer a maior universidade portuguesa e para criar complementaridade. Porque, por exemplo, a Universidade do Minho não tem nenhum curso de ciências agrárias. O Instituto Politécnico tem a Escola Superior Agrária com alto nível de formação e que tem vindo a crescer, digamos, progressivamente, lentamente, porque estas coisas das universidades e da capacidade científica, da capacidade de investigação, não crescem de um dia para o outro. Se houver uma junção do Politécnico com a Universidade, há logo à partida um ganho de capacidade de investigação, porque há um conjunto de investigadores que já estão no terreno, que podem funcionar articulados, que podem funcionar em rede. O ideal é que todo o país funcionasse em rede, e é verdade que alguns funcionam, mas a maior parte das situações as pessoas investigam em circuito fechado e era preciso que investigassem inclusivamente coisas que têm interesse imediato à aplicação da região, das empresas. Há hoje muita investigação que é feita na Universidade do Minho, que é feita para os polímeros dos plásticos, dos PVCs, do têxtil. Nós não temos nenhum curso, por exemplo, em Viana, ligado ao mar, ligado à construção naval, mas a verdade é que os estaleiros de Viana estão a precisar de gente com especialização em áreas muito concretas. É preciso que alguém organize isso, e obviamente que sendo uma estrutura forte, é muito mais fácil, digamos, fazer o recrutamento das capacidades internas que possam ministrar essa formação, esses cursos, porque esses cursos não podem ser cursos fixos, porque de repente hoje é conhecido na Europa que universidades se ligam, por exemplo, à indústria automóvel para desenvolver capacitação para um modelo só de automóvel. E, portanto, se isso acontecer na nossa região, é preciso que as universidades e a comunidade científica tenha capacidade de resposta. E, portanto, ao juntar duas instituições que são importantes em cada um dos territórios, a Universidade do Minho é bastante maior e bastante mais abrangente,
Mas a verdade é que a junção destas duas entidades pode permitir um aumento enorme da capacidade de investigação e da capacidade de complementaridade do conhecimento, porque acho que se houver um curso de engenharia civil numa das universidades, ou num dos polos do ensino superior, melhor falando, não é? Porque são dois de ensino superior, um politécnico e outro universitário, se houver já uma a fazer um curso de engenharia civil, eu acho que a outra não deve fazê-lo. Mas se calhar pode-se pensar desenvolver um curso de engenharia naval. E é nisso que eu acho que Viana perdeu imenso com a situação de não querer, em 1973, em associar-se a um polo da Universidade de Minho. Uma das primeiras frases que diz no documento é que não é um programa eleitoral, mas estamos às portas das eleições autárquicas. É verdade. O porquê desta altura? É verdade, e eu achei que era oportuno o lançamento nesta altura exatamente por isso. Porque, não sendo um programa eleitoral, é um desafio para as pessoas pensar nos programas eleitorais, que seja, as pessoas não podem mais apresentarem-se aos eleitores no Distrito de Viana do Castelo com programas eleitorais de repetição das coisas do passado, só. De continuar a fazer estradas e caminhos, de continuar a fazer edifícios. Quer dizer, acho que isso, se os programas eleitorais se assentarem fundamentalmente na obra física, eu acho que isso será uma desilusão. E será um retrocesso, porque será perder uma oportunidade de aumentar, digamos, o desenvolvimento do distrito. As pessoas devem ir para as eleições com ideias muito claras, muito assentes. E as pessoas devem exigir votar as pessoas que tenham ideias que funcionam a favor dos residentes e não promessas de aumentar a luz pública e os caminhos, porque nós disso já temos que chega e que sobra. Daniel Campelo afasta a hipótese de um regresso à vida política. Isto é um regresso à política, engenheiro? Não. Isto é uma continuidade na obrigação de pensar. Eu acho que não estou nada arrependido de ter entrado na política e estou bastante orgulhoso de coisas que consegui fazer. Estou consciente de coisas que, se fosse hoje, não fazia. Como? Sei lá, tanta coisa, olha, edifícios, tantas escolas pequenas, sei lá. Essa experiência dos erros que a gente faz, não é possível aprender de outra maneira. Mas é possível é que as pessoas aprendam falando com quem já teve essas experiências, tentando evitar os erros. E potenciar, digamos, os recursos que nós temos, financeiros e humanos, para irmos mais longe. Uma última questão. Se esta empresa intermunicipal Terra Verde for para a frente, qual será o seu papel? Terá um papel ativo? Não. Posso ter ativo no sentido de ajudar, com certeza, de obrigar a pensar com outras pessoas como é que ela pode ser melhor organizada. Estou disponível, com certeza, para pensar, para ir ver modelos como é que funcionam. Uma das coisas que eu sou muito a favor é de avaliar coisas que já existem, a funcionar bem. Eu quando falo, por exemplo, da questão dos rebanhos de altitude, isto tem a ver com casos que existem já na Europa, há muitos anos, a funcionar bem. A promoção da biodiversidade nas montanhas, na Suíça e na Escócia, isto é uma realidade há mais de 30 anos. Nós não temos que inventar muita coisa, nós temos que estar atentos e ver como é que funcionam nos sítios onde funciona bem. Alto Minho Terra Verde é um documento que lança ideias e propostas assentes na criação de uma marca única para o território, com um investimento forte no turismo e no setor primário que caracteriza toda a região. Daniel Campelo acredita que a fundação de uma empresa intermunicipal capaz de gerir o potencial dos 10 concelhos e que possa atuar sobre a alçada da CIM é a resposta mais eficaz para levar a marca Alto Minho a todo o país e além fronteiras.